Começamos o dia aqui com esse rapaz dirigindo o seu carrinho, né, meu amor? Como é que tá aí essa direção? O trânsito hoje, como é que tá? Tá tudo tranquilo, né? Não tem muito carro na rua. Tá aqui tudo empolgado, a gente tá aqui dirigindo. Tá fazendo barulho aí. Vai ter que ficar lá a experiência dele. Ai, ai. Vim contar aqui pra vocês como é que tem sido essa experiência da maternidade aqui no exterior. Sem o suporte familiar, né? Às vezes é meio estranho falar isso sem o apoio familiar, porque no Brasil a gente tá muito acostumado, né? De ter uma ajuda, né? Dos familiares, da sogra, da mãe, dos irmãos, dos tios, dos primos. É alguém que fica olhando ali o bebê rapidinho pra você tomar um banho. Ou eles dão uma limpada na casa. Mesmo que seja só ali as vasilhas, já ajuda pra caramba, né? Às vezes ajuda também com uma comidinha. Aquela comidinha do domingo, né? Que você vai na casa de um e de outro. Então você não precisa fazer aquela refeição. Então, assim, no Brasil a gente tá muito acostumado com isso. E aqui a gente não tem muito, né? Se a nossa família não vem, você pode ter com os amigos, é lógico. Só que aqui as pessoas também trabalham, às vezes, final de semana, ou só tem um final de semana para poder aproveitar com a família. Então, acaba que fica chato, né? Você acabar, sei lá, meio que empatando a vida do outro para poder te ajudar. A gente se sente um pouco assim. Então, você acaba fazendo as coisas meio que sozinho mesmo, se virando. Não que isso seja ruim, mas é diferente. É um desafio, né? É um grande desafio, porque nesse caso da maternidade você ainda tem que lidar com o sono, né? Com a privação de sono. Que, cara, não adianta. O Ben, assim, teve logo no início, assim, ele dormia muito bem. Não no iniciozinho, não, né? Nos primeiros meses, assim, ele tava meio que se adequando, então ele não dormia muito tempo, não. Mas já chegou, às vezes, dele dormir 5 horas direto. E a gente não dormia. Porque a gente ficava acordando pra ver se ele tava respirando, pra ver se tava tudo bem. Então, a gente nunca descansa, assim, realmente, né? A gente dá uns cochilos. E com o tempo, isso vai meio que pesando um pouco, né? No início eu não senti tanto. Eu juro que nos primeiros 3 meses eu tava super bem. Eu só tinha a questão do ferro, né? Porque eu tive uma hemorragia no parto, então eu ficava muito tonta. Então o Vinícius é que cuidou bastante, assim, do bem. Eu mais dava de mamar, assim, mas eu não conseguia ficar muito tempo em pé, ficava muito tonta, tava muito fraca. Eu tomei ferro na veia, eu tomei ferro em comprimido também. E isso me ajudou bastante. Mas esse início, assim, foi muito difícil pra mim, porque eu não tinha muita força. Então, foi bem complicado, mas graças a Deus foi passando. Até que depois, eu achei que eu já tava melhor. Eu vinha já apresentando umas dores na minha barriga. E eu achei que era coisa do parto, né? O corpo tá voltando ao normal. Então é natural você sentir um pouco de dor. Até tinha pesquisado sobre isso, tinha perguntado para algumas amigas. Bem, querendo falar também, ó. É mesmo, meu amor. Ele tá falando ao lado dele aqui. E aí eu sentia muito essas dores, eu achava que fosse normal, né? Até que um dia eu quase morri. O Ben tava completando, acho que 4 meses. Eu tava começando a me sentir melhor em relação ao ferro. Eu tava começando a me sentir um pouco mais forte, né? Porque a gente veio com uma alimentação forte também nesse sentido. E aí essa dor foi aumentando, até que um dia eu tava na aula de francês online e eu simplesmente não tinha força pra me levantar. Gente, foi horrível, assim. Eu tinha acabado de dar o mamar pro Ben e eu tava tendo aula online, né, do francês. Eu tinha colocado ele pra dormir, querendo falar também.
E eu tinha colocado ele pra dormir no berço, enquanto ainda a aula tava rolando. E aí, beleza. E eu sentia uma dor muito forte na minha barriga, mas muito forte mesmo, assim. Eu comecei a sentir em coisa de 5 minutos já tomei remédio, não adiantou, ela começou a piorar muito, muito, muito. Aí eu saí da aula e liguei pro Vinícius, não, eu liguei pra uma amiga, porque ela mora mais perto e eu não tava conseguindo, assim, sabe, raciocinar direito, tava muito difícil. E aí eu liguei pra essa minha amiga, na hora ela não atendeu. E aí logo depois eu consegui ligar pro Vinícius, só que eu já tava com tanta dor, que eu não conseguia falar direito. E eu só falei pra ele, barriga, dor, muita. Só isso que eu falei. E aí ele já saiu naquela mesma hora lá do trabalho e veio correndo. Aí essa minha amiga logo depois já me retornou. E ela tava em casa, graças a Deus. Graças a Deus, Renato, meu Deus. Porque naquele dia ela ia ter outro compromisso, seria natural ela não tá em casa. Peraí, gente. Ele tá conversando aqui, tá meio complicado aqui pra mim. Bom, a gente conversou um pouquinho aqui, né? Dá atenção pra ele, né, gente? Então, ela acabou me levando lá pro hospital, ela, o filho dela, o marido dela também. Todo mundo da família estava envolvido. A filha dela também me ajudou bastante. Graças a Deus. Graças a Deus, assim, pelas amizades que a gente faz aqui, porque é super importante, sabe? Não pensando em algo que você vai precisar um dia. A gente nunca pensou que isso fosse necessário. Mas ter alguém por perto, é super importante, sabe? Um brasileiro que vai te entender, porque naquele momento de tanta dor, eu não conseguia pensar sinceramente, eu não conseguia nem pensar em português. Então, assim, eu falava coisas muito... na verdade, eu nem me lembro muito, porque a dor era tanta, que eu me lembro de flashes, assim, e coisas que eles falaram pra mim. Porque tava muito ruim. Aí eu cheguei no hospital, fiquei lá um tempo e eles me deixaram, eu fiquei de 9 horas da noite até 2 horas da manhã. Peraí, gente. Daí eu fiquei de 9 horas da noite até 2 horas da manhã sentindo muita dor, muita dor. 2 horas da manhã que na verdade começou a diminuir. Então assim, de 0 a 10 tava bem mais que 10. E aí depois a enfermeira me perguntou se eu ia querer um Tilenol ou uma morfina. Só que assim, 2 horas da manhã, a dor tava começando a diminuir. Então assim, ela já tava para 9,5. E eu pensei, poxa, se ela já começou a diminuir, eu acho que eu não preciso tomar um remédio tão forte agora, né? Eu aguentei a dor durante tantas horas, então eu tomei só um Tilenol. E aí a dor foi diminuindo, até que de manhã já tinha passado quase que completamente. E aí eu fui liberada depois do almoço. E aí eles falaram, olha, você tem um problema na vesícula e você precisa encontrar um especialista. E aí começou uma outra saga. Então assim, eu tinha acabado de vir do parto, eu tive o problema do ferro, né, que... Deixa eu ver o que ele quer aqui, peraí. E aí logo veio já esse problema da vesícula, né? As dores que eu tava sentindo era relacionada a isso e eu não sabia. Então, eu tive que procurar um especialista, fiquei numa lista de espera. E nesse tempo, eu passei muito mal várias vezes. E algumas vezes eu cheguei a ir para o hospital de novo. E aí eu marquei numa clínica, porque aqui você só vai para o hospital quando você estiver muito, muito ruim, que foi o meu caso, né? E depois, quando você pode, assim, segurar um pouco a dor, é interessante você esperar para ir numa clínica. Porque você não espera tanto tempo, as filas aqui de espera são bem longas. E pode acontecer igual no meu caso, né? O médico pegar... Ih, gente, aqui, ó. Tem que sair do carrinho pro outro lado. Só que essa porta aqui não abre, só abre o outro lado. Peraí que eu vou ajudar ele. Esse período foi muito difícil pra mim. Primeiro por conta das dores, porque eu tinha que continuar cuidando do bem, independente de qualquer coisa. E naturalmente isso já é muito complicado, né? Apesar de, assim, a natureza, Deus fez de uma forma muito perfeita, né?
Então a gente aprende as coisas assim, parece que a gente já nasce sabendo mesmo. Só que tem aquele receio, né? Natural, primeiro filho, né? A gente não sabe se é aquilo mesmo, tá fazendo certo e tal, mas Deus vai guiando. A gente vai conversando com outras mães também experientes, isso vai ajudando bastante. E aí, com as dores, isso intensificou muito, assim, a questão da dificuldade, sabe? Porque eu não me sentia capaz, eu tinha medo de acontecer o mesmo nível de dor. Porque o médico falou que eu tinha que tirar toda a gordura de tudo, né? Leite, porque eu não comia muita coisa gordurosa. A minha dieta, meu tipo de alimentação já não é uma dieta muito gordurosa. Então eu não sabia muito o que tirar. E aí eu fui perceber que eu comia óleo em tudo. Então assim, um pouquinho no arroz, um pouquinho no feijão, era no frango que a gente fazia. Tinha a gordura do leite, a gordura do iogurte. Então eu fui ver que assim, tinha gordura em tudo quanto é lugar. Eu tirei de tudo. Só que ainda assim eu sentia muita dor. Então eu não entendi, na real, o que estava acontecendo. Porque se você tirando, você ia parar de sentir dor, por que eu ainda estava sentindo, né? Então assim, foi uma época muito complicada pra mim, de muita dor, intensa. E, cara, minha esperança foi em Deus, assim, real, porque eu não tinha mais o que fazer. Tudo que estava ao meu alcance eu já tinha feito. Eu estava na lista de espera para conversar com um cirurgião para poder ver se ia fazer cirurgia ou não ia precisar, porque tinha outros métodos, né? Tem um método que ele queima e você nem precisa abrir. Então, eu tinha que esperar. E fora isso, alimentação, né? Tirar todo o óleo possível. Possível e impossível também, porque eu não queria sentir dor, então eu tirei tudo para evitar de ficar sentindo essas dores. Só que eu vou ser muito sincera, assim, falar que eu confio em Deus e eu agi por fé o tempo todo é mentira. Muitas vezes eu deixei minha carne gritar, né, meu amor? Então, assim, eu chorei muito, sabe? Porque eu me senti muitas vezes desamparada, porque... Opa, saúde, meu amor! Eu busco fazer a vontade de Deus, não sou perfeita, mas eu oro, leio a Bíblia, eu, sabe, procuro fazer o que Deus manda, eu ouço a voz dele, procuro ser obediente, né? À toa que a gente tá aqui no Canadá, né? Pra quem viu um dos primeiros vídeos, a gente tá aqui no Canadá por conta de um sonho que Deus deu pra gente. Então, assim, não fazia muito sentido eu passar por isso, sabe? Estando sozinha aqui, o Vinícius tendo que trabalhar, porque não tinha como alguém ficar sendo minha babá, né? Então, assim, é muito complicado. E aí teve uma vez que a gente tava tomando café, aí o Vinícius tava de frente pro balcony e esqueci como é que é balcony, mas vou colocar aqui o que é. E aí tinha um passarinho ali. E a Vinícius falou assim, olha, tem um pardal ali fora. E eu não sei espécie de pássaro. Se eu visse esse pássaro, eu ia falar, nossa, um pássaro ali. Só que aí que tá os detalhes, né? Como Deus trabalha de uma forma que a gente vai entender, de uma forma personalíssima. Eu tava orando a Deus e eu falei, poxa, até o pardal encontra sua casa. O Senhor cuida até dos passarinhos, né? E eles não plantam, eles não fazem assim a coisa muito intencional para poder comer. E o Senhor cuida deles, né? Como é que eu tô sentindo que eu tô desamparada? Não é possível que o Senhor não tá olhando por mim. E aí o Vinícius foi do nada, assim. Eu tinha acabado de orar de novo nesse sentido. Essa minha oração já fazia alguns dias. Porque eu falei, não é possível que eu não tô vendo algum sinal do Senhor. E aí o Vinícius falou assim, olha, um pardal ali. E eu falei, caramba, o pardal era justamente o pássaro que ele tinha. Ele só levou um susto, gente, ele não caiu. E aí ele viu esse pássaro, né, o pardal. E aí ele falou, né, eu falei, meu Deus, um sinal, né, de que Deus tá me ouvindo. Então o surdo ele realmente não é. Aí passou. E aí teve um outro dia que eu também tava me sentindo muito sozinha, assim. E aí minha mãe me mandou uma mensagem. Eu vou ver se eu encontro a mensagem aqui. Mas ela tinha mandado um versículo bíblico falando justamente sobre isso. Que Deus tá de olho, né? Ele ouve as nossas orações, ele tá com a gente, mesmo quando pareça que não tá, mas ele tá com a gente e tudo. E aí eu falei, nossa, e minha mãe, assim, dificilmente ela me manda o versículo.
Geralmente, ela me manda tipo assim, Josué 1:2, sabe? E ela me manda assim. Às vezes eu abro, às vezes não. Na maioria das vezes não, porque eu tenho que parar, abrir a Bíblia, ou eletrônica, ou física, e às vezes não dá. Quando ela já me manda, o que é muito difícil, quando ela já me mandou o texto, eu já leio o texto. E dessa vez aconteceu assim. Eu tava numa crise, de novo, de dor. Era o quê? Eu fiquei acho que de umas 5 até 6, 7 e pouca da manhã. Mais ou menos nesse horário, assim, daqui, né? O horário daqui. Sofrendo de dor. Fiquei umas 2, 3 horas. E aí, logo depois, nesse meio tempo, eu fui ver o celular, né? Depois. Nesse meio tempo, enquanto eu tava sentindo dor, a minha mãe tinha me mandado esse versículo, basicamente falando que Deus ouve as nossas orações. E o meu pai me mandou um áudio. Meu pai dificilmente me manda áudio, ainda mais de manhã, quando ele tá indo trabalhar. E aí ele falou, minha filha querida. E aí ele fala o resto do áudio, mas o que me chamou a atenção muito foi essa parte dele me chamar de minha filha querida. E no final ele me fala que ama a gente, porque era exatamente o que eu precisava ouvir. Porque, de novo, eu tava... eu me emociono. Eu tava me sentindo muito sozinha. Sofrendo de novo e, tipo, não podendo estar junto ali com o Vinícius, sabe? Eu tava muito abaixo, eu tava precisando de ajuda, o Ben tava precisando ser cuidado, e ali o Vinícius tinha que estar dando força para todo mundo, sabe? E eu queria estar ombro a ombro com ele, né? Esse era o nosso objetivo, né? Da gente estar junto em tudo. E eu tava necessitando de tudo nesse momento, tava muito complicado para mim. E aí Deus pega e responde nesse sentido, né? Que Ele me ama, que eu sou querida, que Ele me escuta. E aí foi um tempo muito precioso para mim. Depois eu até mandei para eles. Eu falei, olha, eu tava com muita dor, acabei de ter uma crise. Eu tava questionando Deus sobre isso, mas ainda assim, eu tava louvando, sabe? E nas últimas vezes que eu tive crise, eu não tava reclamando, assim, eu não tava... Porque antes eu ficava assim, poxa, por que, Deus? Por quê? E isso nas primeiras vezes. Do meio pro final, eu já comecei a mudar meu comportamento. E eu comecei a falar, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo tempo Deus é bom. E eu falava isso como um mantra. No início era uma repetição bem sistemática, nada do coração. Mas com o tempo isso se tornou muito natural. Que eu falei, caramba, realmente Deus é bom. Sabe, Deus escuta as nossas orações. Ele é bom o tempo todo. Todas as coisas acontecem debaixo do céu por um propósito. Então, eu preciso, sabe, estar de acordo com isso. Ele é perfeito. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Se o homem que é mau quer alguma coisa boa para o seu filho, né? A Bíblia fala sobre isso. Se vocês que são maus, vocês querem dar alguma coisa boa para o seu filho, imagine eu como Deus, né? Todo-poderoso. Então, assim, não fazia sentido eu me deixar levar por aquele sentimento ruim, apesar de realmente sentir muita dor. Então eu comecei a treinar a minha mente a sentir a bondade de Deus mesmo no meio do caos. E por incrível que pareça, podem achar que é coincidência, eu não acho que é coincidência, mas a lista de espera para você ter uma consulta com um especialista, ela era de 3 meses pelo menos. E em menos de 3 meses, eu fiz a consulta, eu fiz os exames e eu já fiz a cirurgia. E a equipe que cuidou de mim foi muito boa, o médico foi muito bom e eu já fiz a consulta de retorno. Eu vou mostrar para vocês todo esse trâmite. A gente gravou algumas partes de como funciona o sistema de saúde aqui nesse sentido. E, cara, sabe quando o negócio assim é tudo de Deus mesmo, sabe? Tudo. Foi muito perfeito mesmo. As enfermeiras que tinham lá, elas deram atenção pro Ben, porque o Vinícius ficou com o Ben ali o tempo todo, né? A gente ficou o dia inteiro. Como eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, fazia alguns meses atrás, né, por conta do parto, eu fui a última pessoa a ser operada. Então eu falei, Senhor, dá até medo, porque eu vou ser a última. Em compensação, é um lado bom porque eles já vão estar mais treinados, eles vão ter feito a mesma coisa o dia inteiro. Então, assim, né? Espero que dê tudo certo, em nome de Jesus. E graças a Deus, assim, Deus cuidou de cada detalhe. Tinha uma enfermeira que ela ficava brincando com o Ben. Toda vez que ela passava ali, ela ficava brincando com ele. E eles tiveram muita paciência comigo, porque a sedação comigo funcionou muito forte. Então, assim, eu demorei horas para poder ir embora. A minha cirurgia começou por volta de 2 horas. Acho que
2h30, 2h40 eu tinha terminado, acho que umas 3h10 eu já tava no quarto de novo. Só que eu fui sair do hospital, era quase 10 horas da noite. E ainda assim eu tava com um sintoma muito forte, sabe? De muito sono mesmo. Mas graças a Deus, em casa depois a recuperação foi muito boa. A gente volta a falar de novo da rede, né? Que é importante a gente criar. Ter de verdade, sabe? Não você fazer amizade pensando que, se um dia precisar a pessoa tá perto de mim, não. Mas amizade de verdade, porque isso faz com que você se ligue emocionalmente, né? E isso foi muito importante pra mim aqui. A gente tem a Renata, tem outras amigas também, a Thalita, tem outras meninas também, tem várias aqui, mas todas elas me ajudaram muito nesse momento. Emocionalmente elas me ajudaram também. E nesse tempo o Vinícius pegou um período de afastamento, né, do trabalho para poder cuidar de mim e do Benjamin, né, principalmente. E depois ele teve que retornar. Só que eu achei que eu já pudesse pegar o Benjamin, só que o Benjamin já estava muito pesado e eu não podia pegar peso. Então eu pedi ajuda a uma das meninas, só que era um dia que ia cair muita neve aqui em Montreal, muita, ia cair um recorde, e caiu mesmo. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço a menina sair de lá desse jeito? Aí eu peguei, cancelei com ela e fiz um teste. Eu falei, vamos ver como é que eu vou me sair hoje. Se eu conseguir, a gente não vai precisar de ninguém, né? Era mais pra eu pegar ele pra dar de mamar e pra colocar ele pra dormir e brincar com ele. Mas brincar com ele eu consigo. Eu só não conseguia pegar ele. Então eu comecei a puxar. Técnica, né, gente? Mãe inventa os seus jeitos pra coisa funcionar. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Não tive... Tem um negócio que pode dar... Esqueci o nome. Não é íngua, não. Tem meio que é íngua. Mas é um negócio que pode dar na barriga se você pegar peso dentro desse curto período de tempo que não pode. Então, comigo não deu, graças a Deus. Ele tá bem, eu tô bem. A gente tá se recuperando. Ainda sinto dores, né, no local da cirurgia, mas é super normal. Ele falou que isso pode durar até uns 9 meses. Então, assim, tá bem menor, mas ainda sinto um pouco. Mas não sinto mais aquelas dores. Eu posso voltar a comer normal, mas... Sinceramente, eu acho que normal nunca mais eu vou voltar a comer, porque eu não tinha noção do quanto óleo a gente tinha na comida. Mesmo não comendo óleo, assim, né? Batata frita, essas comidas gordurosas, assim, sempre. A gente ainda come ali no feijão, no frango, sabe? Na comida, no arroz, mesmo que seja pouquinho, vai somando, né? Então, assim, a gente começou a observar muito mais, com muito mais rigor, assim, a nossa alimentação. E também por conta do bem, porque a gente não quer ficar tendo retrabalho de faz uma comida pra ele, faz uma comida pra gente. Nesse momento agora que a gente não quer que ele experimente açúcar nem sal, a gente tá fazendo assim. Mas depois eu quero que seja o mais natural possível, porque é muito ruim ficar fazendo duas comidas. Então facilita a vida de todo mundo. E uma das coisas que eu quero deixar claro aqui é que quando eu orei, eu até compartilhei alguma coisa nesse sentido lá nos stories. E aí eu recebi umas mensagens perguntando, né? Nossa, mas como é que você faz pra você ouvir Deus? E, cara, não tem uma regra. Se você for ler a Bíblia, Deus fala com as pessoas de várias formas diferentes. E com cada um ele fala de uma forma muito específica. Agora, o que eu tenho pra mim como regra é que Deus vai usar uma situação determinada, personalíssima, que só você vai entender. Então, assim... As pessoas ao redor, elas podem dizer, isso daí é coincidência, isso daí é acontecer mesmo, isso daí é natural. Elas podem dizer isso, não tem problema. Mas o negócio é que Deus faz de uma forma que você vai entender. E assim, quando você ora a Deus de coração, pedindo uma resposta, pedindo um sinal, você vai sentir, é diferente, a atmosfera muda, o ar muda, o cheiro, é diferente, sabe? É alguém que tá ali querendo contato com você, tá ali correspondendo, né, ao contato que você tá buscando. Então, é muito importante, assim, a gente estar aberto ao que Deus está fazendo, prestar atenção nos detalhes, porque Ele tá falando ali o tempo todo, né? O Espírito Santo está ao nosso redor, né, tentando conversar com a gente. E às vezes a gente que não percebe as coisas. Então a gente às vezes acha que Deus não está olhando, Deus não está vendo, Deus não está respondendo, mas na verdade a gente que às vezes não está sintonizado, né? Não está na mesma radiofrequência, na mesma frequência que ele está falando. Então, uma das coisas que eu acho super importante é ler a Bíblia, porque você conhece o diálogo de Deus, você conhece as formas como Deus age
E quanto mais você ora a Deus, mais você vai aprimorando o seu sentido de qual é a voz dele. Até uma pessoa, às vezes, como foi o caso, né, do meu pai, quando ele mandou mensagem pra mim, aí ele falou assim, por que você acha que foi a resposta de Deus? Porque eu falei que eu te amo, eu quase não te falo isso, né? Eu falei, não, o Senhor me fala várias vezes que me ama. A coisa não foi isso. É que o que eu orei foi exatamente o que o Senhor me respondeu. Tipo assim, sem tirar e pôr uma vírgula. Era exatamente o que eu tinha orado. E aí Deus foi e usou meu pai para me responder naquela hora. E naquela hora eu tinha orado. Então, eu sei que foi Deus que me respondeu, entendeu? Então, isso é uma das coisas. Eu posso fazer um vídeo mais pra frente e posso buscar saber também como é que eu faço exatamente, porque pra mim é tão natural que eu não tinha pensado muito bem sobre isso. Mas eu acredito que esse seja o caminho. Ler a Bíblia para identificar qual é a característica de Deus, né? Ele é bom, tá? Ele é bom, mas ele é bom como assim? Como assim ele é bom? Na Bíblia você tem vários aspectos da vontade de Deus. E é bom você entender essas características para saber exatamente, quando você falar que Deus é bom, você entender exatamente por que Deus é bom e entender a bondade dele na sua vida, né? Igual comigo, nesse momento das crises, eu falava em voz alta, no início, sistematicamente, que Deus é bom, e depois de coração. Eu tô passando por isso, mas Deus é bom. Eu sei que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Eu tinha comentado aqui ainda. A minha mãe fez a mesma cirurgia. E os médicos e toda a equipe, todo mundo falava a mesma coisa. Essa é uma cirurgia muito simples, no mundo inteiro as pessoas passam por isso, é muito normal. Então a chance de dar erro, alguma coisa assim, é muito pequena. Eu falei, ok, mas faz uns 2 anos a minha mãe quase morreu por conta disso. Ano passado que ela foi se reerguer mesmo, né? Então faz 1 ano aí que ela tá voltando à vida normal. Mas ela quase morreu. E aí eles falaram, mas é quase impossível isso acontecer. Eu falei, sim, então, mas aconteceu com a minha mãe. Então eu fiquei com muito receio, né? Deus cuidou muito da minha mãe. Inclusive, a gente foi pro Brasil por conta disso. Tem um vídeo aqui também sobre isso. Peguei o negócio dele e agora tá chorando. Deus agiu de forma milagrosa na vida da minha mãe. A gente chegou no Brasil, já tinha bastante gente orando por ela. E aí, quando a gente chegou, ela começou a melhorar, assim, de uma hora para outra, sabe? Só que depois ela caiu de novo, enfim, foram muitos altos e baixos. Eu tenho que fazer um vídeo específico sobre isso, porque envolve muitas coisas. Mas só para vocês entenderem o contexto do que eu tava vivendo, né? Que não eram só as dores que eram muito intensas, mas também eu tinha um quadro terrível muito próximo de mim. De um erro que aconteceu e quase que levou minha mãe. Então, foi bem difícil, mas graças a Deus tá tudo bem. Deus sempre age, né? Deus sempre faz a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. E ele realmente é bom o tempo todo. Ele, mesmo que a gente sinta a dor, ele tá ali, sabe? Ele não se afastou, ele continua presente. E, bom, é isso. Eu vou compartilhar com vocês os outros vídeos de como foi a cirurgia, né? A gente gravou algumas coisas porque a gente não sabia como é que funcionava esse sistema. Então, eu acho interessante as pessoas saberem, né? As pessoas que estão aqui, para saber como é que funciona, o que elas podem fazer. E é isso. Se você gostou, deixa um curtir aqui nesse vídeo. É importante pra gente o seu curtir. Se inscreve no nosso canal também. E obrigado por ter assistido até aqui. Né, bem? Vamos dar tchau pro pessoal? Vamos ver se ele vai dar tchau. Vamos dar tchau pro pessoal? Tchau! Obrigada, galera, por ter vindo aqui. Agora ele tá entretido aqui com o negócio. E ele não vai querer dar tchau. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu.